Nós vamos, então, meditar e refletir na passagem de Atos, no capítulo 10, quando Jesus orienta seus discípulos através do Espírito Santo, porque Jesus já havia ressurreto, já não estava mais na terra, e sim o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Jesus, guiando as mentes dos homens e das mulheres. E, nesse momento, os judeus estavam se convertendo. E nós sabemos que em Israel e por toda a circunvizinhança, o nome de Jesus estava chamando a atenção, a ressurreição de Jesus, os milagres estavam acontecendo, os apóstolos estavam, inclusive, sendo presos e surrados, porque eles afirmavam que Jesus é o Rei dos Reis, é o Messias, é o Senhor, é o Salvador. E os romanos, com toda a sua autoridade, eles vinham ali contendo os movimentos, os possíveis levantes, mas os judeus que não reconheciam que Jesus era Senhor e Salvador, na figura dos sacerdotes, mandavam prender e surrar aos perturbadores da época, ou seja, os discípulos. E Pedro é um desses discípulos. E, por conta disso, o evangelho ele vai se difundir nas regiões mais distantes. E lá em Cesareia, Pedro está passando, indo para outro lugar, saindo de Jerusalém, e ele faz uma parada. E enquanto ele espera o almoço, ele tem uma visão. Mas o interessante é que um dia antes, às 3 horas da tarde, um outro grupo de pessoas próximo dali também teve uma visão. E uma visão que Deus deu. Ambos tiveram uma visão. O interessante é a sintonia com que Deus dirige esses dois grupos de pessoas, onde está Cornélio, um homem justo, um homem que é dito que ele é uma pessoa recomendável. Os judeus, inclusive, apreciavam, que não é uma coisa comum, ele era um centurião, ele era um militar, e ele normalmente usava de força, usava de domínio, mas diz que esse homem, ele era religioso, ele tinha o coração sensível, ele tinha misericórdia, ele tinha justiça no seu coração, tratava bem os seus servos e tratava bem aos judeus, que, para a época, eram muito maltratados em função da sua escolha religiosa. Mas esse homem é uma exceção. Já vem a primeira lição. Para todo lugar e para tudo há uma exceção. Nosso coração tem que ter sempre boas perspectivas, mesmo quando a gente vê a situação muito ruim. Há grupos em que são muito marginalizados e que a gente pode ter até algum preconceito, mas o nosso coração deve ter sempre um coração aberto. Se nós estivermos olhando com amor, enxergando com amor. A palavra de Deus diz, no livro de Tito, que ao puro tudo lhe é puro. Então, o nosso coração tem que ser puro, para que nós enxerguemos o que é real, o que é verdadeiro, sem preconceitos. E ali diz que em Cesareia havia um homem que era um centurião militar italiano, da corte italiana, e o nome dele era Cornélio. E a Bíblia diz que esse homem, ele se portava bem. E lá naquele lugar, ele oferecia orações ao Senhor, e ele oferecia ofertas ao Senhor e misericórdia àqueles que precisavam. E Deus não foi indiferente. Por quê? Porque o livro de Salmos nos ensina isso, que perto está o Senhor dos que o invocam, e o invocam com verdade. Quando nós procuramos a Deus, nós vamos encontrar a Deus. Nós não seremos equivocados, porque o nosso Deus enxerga, ele nos encontra, ele nos busca. A palavra de Deus diz, através de Jesus, que se nós batermos, o Senhor abre. Se nós buscarmos, o encontraremos. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, diz a palavra de Deus. Então, Cornélio estava buscando a presença de Deus. Ele estava fazendo o que era bom. E o interessante é que a Bíblia diz o horário.
Sabe o que significa isso? Significa que ele buscava o Deus verdadeiro, o Deus eterno, porque nesse horário era um momento em que o judaísmo buscava o Senhor. E ele estava nas suas orações das 3 horas da tarde. Ali naquele lugar, esse homem tem uma experiência com Deus, uma experiência profunda. Ele viu um anjo e o anjo diz para ele, vá buscar Pedro numa outra cidade, na casa de Simão, o curtidor. Ou seja, diz o nome, diz a profissão, para que não haja erro. E imediatamente este homem, ele separa 2 servos, um soldado, e manda que vá até lá. Ele não demora, ele faz rapidamente, ele cumpre rapidamente. O coração dele estava disposto. Sabe, quando nós oramos, quando nós intercedemos, Deus vê. E nessa intercessão, o maior abençoado somos nós, porque Deus nos orienta, ele nos capacita, ele nos prepara. E Deus se revelou. Deus abriu um espaço espiritual para que ele visse e recebesse orientação, de que era necessário chamar alguém para orientá-lo. Que humildade, porque ele poderia ser uma pessoa orgulhosa e achar que não tinha nada para aprender com ninguém. A gente conhece muita gente assim, né? Que acha que toma boas atitudes, que tem bons pensamentos, que toma boas decisões e que não tem mais a aprender. Mas o nosso coração tem que ser humilde, tem que estar sempre pronto a aprender, porque nós não somos o dono da verdade, mas nós conhecemos a verdade de Deus. E o Senhor nos leva pelo caminho da verdade. Foi isso que nós ouvimos no início da nossa reflexão no livro de Salmos. E foi isso que aconteceu. E a disposição de Cornélio foi rápida e houve, então, uma viagem. Essas 3 pessoas foram buscar Pedro em outra casa. Mas Pedro é um homem com costumes judeus e ele tem orientações específicas de que não entre na casa de quem não é judeu. É considerado impuro. E Pedro, ele é uma pessoa que tem princípios e ele segue essa orientação. Mas o nosso Deus, ele é mais do que religioso. O nosso Deus, ele é real, ele é verdadeiro, e ele enxerga o coração verdadeiro e puro que busca por ele. Então, o que aconteceu? Deus preparou o coração de Pedro, porque Pedro não tinha o coração aberto. Mas Pedro também ora. E lembra, eu disse que quando nós oramos, Deus nos orienta, Deus nos capacita. E enquanto aqueles servos e o soldado destacado para ir buscar Pedro lá onde ele estava, viajava, até chegar Pedro, o dia virou, ou seja, já era um outro dia no horário do almoço. E quando eles iam se aproximando, Pedro estava aguardando o almoço. E quando ele aguardava o almoço, ele foi para o terraço orar. E lá no terraço, ele também teve uma experiência com Deus. Que interessante, a oração nos leva a experiências espirituais profundas. É o espaço em que a gente dá total atenção a Deus. E ele se manifesta quando nós oramos no nome de Jesus. Quando nós buscamos o nosso Deus único, eterno, Senhor e Salvador. E Pedro, então, orando, recebe uma visão. Na visão, Deus mostra a ele animais impuros, que um judeu normalmente não tocaria. E mostra e diz para ele, toma e come. E Pedro diz, jamais. E Deus diz, não chame de impuro aquilo que eu chamo de puro. E isso aconteceu por 3 vezes. Olha que interessante. 3 vezes a mesma visão, sucessiva. 3 vezes. E mal isso aconteceu, chegou então um homem, e ele recebe orientação, desce e recebe essas pessoas. E não ouse chamar de impuro. Nesse momento, Pedro então desce e recebe a orientação, que deveria ir com eles. E esses homens explicam a situação. Pedro receber
e Pedro ir com eles, isso não é uma coisa comum. Porque Pedro, ele faz parte do grupo de discípulos que está sofrendo perseguição, recentemente foi preso, lançado na cadeia, apanhou. Isso significa que não facilmente ele receberia um soldado com dois servos. Mas Pedro recebe porque Deus orienta. Deus diz, receba e vá com eles. E quando ele escuta os servos recomendarem, dizerem que era necessário que ele fosse, porque o Cornélio era um homem bom. Então, 2 servos testemunharam de que eles eram bem tratados. Olha, um empregado, um servo, um escravo, testemunhar que o seu patrão é bom, nem sempre é uma coisa comum para essa época. Mas o soldado afirma que era necessário que ele fosse. E ele foi. E quando chegou naquele lugar, muito interessante, o coração do centurião, que era um oficial romano, ele estava tão pronto para olhar para Pedro, não como um perturbador, alguém que precisava ser preso e perseguido, mas como um homem de Deus. E ele se curva diante dele. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos curvar diante de homem algum, apenas, única e exclusivamente diante de Deus. E Pedro rapidamente diz que ele se levante, não faça isso, porque todos estamos diante de Deus. E então começa a saber por que é que você me mandou vir até aqui. E o centurião, o oficial, diz, porque tive uma experiência profunda com Deus, e Deus me disse para chamar você. Olha que interessante o relato que Deus disse no verso 31. O anjo disse para Cornélio, e ele fala isso para Pedro, que Deus ouviu a oração e lembrou-se de suas esmolas. Deus não foi indiferente. Ele diz que Deus não foi indiferente àquele momento. E diz que a sua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão na memória diante de Deus. Mas que era necessário que Pedro falasse alguma coisa para ele. Ele tinha um coração aberto, um coração de aprendiz. E Pedro, que testemunhou da vida de Jesus, do ministério de Jesus, Pedro, então, anuncia o evangelho. Mostra que Jesus é Senhor, que é Salvador, mas que Jesus deixou uma ordem, que era necessário se batizar. Era necessário. E enquanto Pedro fala, novamente aquele grupo teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. Eles foram batizados no Espírito Santo. E todo o preconceito de Pedro se desfaz, porque ele vê diante dele um gentio ter uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Jesus. Então, a presença de Deus era evidente. Que bom que Pedro obedeceu, não é? Que bom que Pedro pôde ver confirmado aquilo que estava na visão. E não era apenas uma imaginação de Pedro, era a presença de Deus, porque visão de Deus é assim, ela traz livramento, ela traz compreensão, ela nos faz uma pessoa melhor, ela dá bom fruto. Então, e mais, a visão de Deus, ela se confirma na palavra. Então, não é toda a visão que é de Deus. A visão que está dentro do caráter de Deus, que está dentro do caminho que Deus diz que é. Então, esse caminho de misericórdia e verdade, este caminho Deus está presente. E ali, ele fala da presença de Deus para ele, e eles experimentam. E, imediatamente, Pedro, então, batiza aquelas pessoas, porque Cornélio não estava sozinho com seus parentes. Diz a Bíblia que ele mandou trazer os amigos mais íntimos. Significa que Cornélio pensava nos outros, não só para ofertar e se sentir bem, mas para desfrutar com os outros aquilo que é bom. Que lição!
Então, nós vemos que Deus usou de referências de forma que eles pudessem perceber que era Deus. E a palavra de Deus é uma referência na minha vida e na sua vida para que a gente possa saber se é Deus. Por isso é importante ler a palavra de Deus. E lembra do que eu disse? Que por 3 vezes, na visão de Pedro, os animais contaminados, impuros, apareceram e Deus dizia que ele podia comer? Porque 3 homens testemunhariam e viriam de fora para falar com ele 3 vezes. Quando 3 pessoas vão juntas, significa que são 3 vozes, 3 desejos a serem cumpridos que são os mesmos. Isso não é uma coincidência. 3 é um número de completude, simbolicamente completude, biblicamente referenciado. Então, Pedro entendeu perfeitamente que era vá e não discuta. Do mesmo jeito que Cornélio também entendeu perfeitamente que era necessário ouvir e obedecer aquilo que Pedro estava falando, e que Pedro era um homem de Deus. Ele não era apenas um judeu perturbador da época. Ele era um filho de Deus, homem de Deus. Então, era necessário que ele soubesse o que ele não imaginava, que a ordem de Jesus, que Pedro sabia que era necessário batizar-se. Então, Deus ensinou e corrigiu. Nós lemos no início que Deus ensina, mas Deus também guia. Ele guia os mansos. O nosso coração tem que ser manso, desarmado, aberto para ouvir a palavra de Deus sem preconceitos, assim como Pedro. Mas a palavra de Deus ensina ao pecador. Se porventura eu e você estivermos errando com toda boa vontade, Deus vem nos corrigir com todo amor e bondade, como corrigiu a Cornélio. Não bastava apenas ser bom, ser misericordioso e ter boas atitudes. Era necessário obedecer, mergulhar na ordem de Deus, se envolver com a ordem de Deus. Era necessário atravessar pelo batismo, era necessário ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Era necessário conhecer a palavra de Deus que estava na boca de Pedro, que hoje está escrita, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, que eu e você tenhamos essa clareza, essa consciência, que o nosso Deus tem seus planos. E muitas vezes os nossos planos são pequenos, não enxergam que obedecer a Deus é como Ele diz, não como nós queremos. Obedecer a Deus não é como nós interpretamos, mas como Ele interpreta. Pedro precisava ajustar a sua interpretação. E Cornélio precisava ampliar o seu conhecimento, porque ele desconhecia essa ordem. Então, vamos orar e pedir ao Senhor, se nessa noite, nesse dia, nessa tarde, o horário que você estiver escutando esse vídeo, você estiver se lembrando de que é necessário se corrigir e aprofundar-se no conhecimento de Deus, faça isso. Mas se você não sabe, se você não compreendeu ainda, por onde é que você vai mergulhar e como você vai se ajustar cada vez melhor com Deus e desfrutar de tudo que Deus tem para você, fique tranquilo. Busque a Deus em oração, porque Deus se revela na oração. Busque a Deus na sua palavra, porque Deus se revela na sua palavra. Ela diz que o caminho de verdade é Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Então, Senhor, nessa noite, sonda o nosso coração. Nessa noite, olha para a nossa vida, assim como o Senhor olhou para Pedro e para Cornélio. E nos ajude e perdoa-nos, Senhor, quando até tentando acertar, não te buscamos. Assim nós oramos e te agradecemos, porque sabemos que Jesus é o único Senhor e mediador entre Deus e os homens. É a única verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.